Olá a todos. O trabalho é a transação com parte relacionada como instrumento de fraudes corporativas em bancos brasileiros. Esse trabalho é feito por mim, Júlio Sérgio Gomes Mendonça, doutora Michele Rilane Rodrigues Machado e o doutor Cílio Zanola. O trabalho baseia no triângulo de fraude, onde existem 3 elementos: a pressão, a moral e a oportunidade. Abdullah Mansur ele considera o quê? A transação parte relacionada é uma proxy para mensurar oportunidades de cometer fraude. Então a literatura considera que a parte relacionada é uma proxy para ocorrência de fraude. Então a gente deve responder a seguinte pergunta de pesquisa: partes relacionadas, tidas como mecanismo de gerenciamento de resultado, influenciam na ocorrência de fraudes cooperativas em instituições bancárias brasileiras de capital aberto? Acontece. E esse trabalho fica porque na literatura tem poucos trabalhos sobre esse transação com parte relacionada. Se a gente verificar, por exemplo, o trabalho do OCDE de 2012 sobre o estudo da América Latina, sobre como que a parte relacionada estava sendo utilizada na América Latina, no Brasil a gente tem 4 ou 5 trabalhos acadêmicos que falam sobre parte relacionada. Então é meio uma névoa, a gente não sabe realmente qual a influência da parte relacionada nas empresas brasileiras. Então esse trabalho tenta auxiliar os normatizadores e preencher essa lacuna de pesquisa. No referencial teórico a gente trabalha com o triângulo de fraude, a gente se baseia na noção que a parte relacionada ele é um meio para realizar a fraude. Ele é útil por ser ex post, então você só identifica o fato depois da ocorrência. Então a gente tem fatos como a INRA, o Parmalat, o acontecimento aconteceu depois da fraude, depois de ter sido realizado, tudo o efeito já aconteceu. Então parte relacionada é útil. Então a gente considera e hipotetiza que existe uma associação positiva entre o volume de transações de parte relacionada e a probabilidade de ocorrência de fraudes cooperativas em bancos brasileiros de capital aberto. Quanto à amostra, a população é composta por 24 bancos brasileiros de capital aberto com registro na CVM no período de 2010 a 2019. Os dados da instituição bancária são obtidos no relatório da FEDATA diretamente da página do BSB. Já para a fraude, a gente utiliza os processos administrativos instalados pelo Banco Central do Brasil e julgados em segunda instância pelo Conselho de Recursos e Sistemas Financeiros Nacional. Beleza? O modelo é uma regressão logística. A gente utiliza a ocorrência de fraude e variáveis baseadas em aspectos do triângulo, de pressão, oportunidade e o outro. A gente considera o quê? Já pelo nível de transação por parte relacionada, a gente trabalha com 3 variáveis: o nível de transação de parte relacionada, nível de transação de parte relacionada ativa e nível de transação de parte relacionadas passivas. A saída é definida pela razão entre o total de contas a receber, dividido pelo ativo total. A gente considera ela como tunnel, que seria a saída do ativo e lucro para fora da firma. Já a entrada seria as contas a pagar, dividido pelo passivo total. A gente considera como sendo de Proben, que seria a transferência da riqueza para a controladora. Então, o nível de transação parte relacionada é a diferença entre a parte ativa e a passiva, e tem a parte passiva, e a parte passiva fica calculada como a gente comentou. Já aqui é o modelo, a gente vê que as dimensões, a gente tem oportunidade, pressão e oportunidade. A gente só trabalha só com 2 métodos da pressão, quer dizer, 2 métodos do triângulo de fraude. O terceiro dele, o aspectos aspecto da moral, a gente não tem um modelo, uma variável que consegue identificar o aspecto da moral, então ele não está dentro do modelo. Os resultados a gente vê aqui, que a maior parte das transações são passivas. Já contra a regressão, a gente identifica que existe uma associação positiva pelo nível de transações de partes relacionadas passivas e os níveis de transações de parte relacionada. Então a gente identifica, o trabalho identifica que o nível de transações passivas aumenta a probabilidade de ocorrência de fraude. A gente também identifica que o controle, quanto maior o controle, maior a ocorrência de fraude, o tamanho diminui e o PIB aumenta a probabilidade de ocorrência de fraude. Então, o resultado do trabalho é a indicação de haver um aumento da probabilidade de fraude na ocorrência de fraude nas empresas estudadas. Assim, as precauções dos auditores são válidas. Então, enfim, transação relacionada pode se dar de diversas maneiras e motivos, mas não entendo considerar todas as transações realizadas para propósito fraudulento. No final das contas, transação com parte relacionada, ela aumenta a probabilidade de ocorrência de fraude no Brasil. Só vamos lembrar que isso não quer dizer que seja relação de causalidade, só que são aspectos estatísticos. Já contra as referências estão apresentadas aqui. Muito obrigado a todos.